Curiosidade de bandeiras dos estados brasileiros. Vamos falar de 3 estados especificamente que eles têm as bandeiras praticamente iguais, né? Iguais não, mas vamos dizer que eles são bem parecidos. E aí eles se destacam, né, por características muito marcantes, que a principal dela é esses 3 estados, a bandeira desses 3 estados são as cores do Brasil. Então a gente vê que eles são listras na horizontal e aí nas cores alternadas verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Na parte esquerda superior você tem um retângulo com um fundo azul e dentro do retângulo azul você vai ver que eles têm estrelas. Mas quando a gente para e começa a prestar atenção, né, a gente percebe que apesar dessa semelhança bem marcante, dessas características bem em comum entre as 3 bandeiras, a gente começa a ver características diferentes. E aí são nestas características diferentes que a gente pode estar utilizando como marcadores para distingui-lo quem é quem. Então a gente vê que quando a gente pega o retângulo com fundo azul e com estrelas na cor branca dentro, a gente começa a perceber que já tem diferenças aí. A primeira diferença, essa daqui, ela é mais semelhante do que essa. Mas você tem 4 estrelas com uma estrelinha pequenininha no centro. Aqui você tem 4 estrelas. As 4 estrelas daqui são praticamente dos mesmos tamanhos das 4 estrelas daqui, mas a estrela do centro, ela é maior. Ela é, né, sei lá, 3, 4, 5 vezes maior do que essa daqui. Então isso aqui já é um marcador de diferença em relação aos retângulos com o fundo azul. Já neste daqui, você vê que ele só tem uma estrela e uma estrela grandona. E você vê que é o único que tem uma frase dentro do retângulo. Então, 13 de março de 1823. Então, olhando para o retângulo, a gente vê que existem características que a gente pode estar utilizando como marcadores de diferenciação de uma bandeira para outra. Quando a gente vai para as listras azul, verde e amarelas, a gente vai ter também alguns marcadores. Esta daqui é a que tem a maior quantidade de listras, ou seja, a altura das listras nas horizontais são menores. Esta daqui tem quantidade de listras intermediárias, ou seja, a altura da lista é média. E essa daqui é a que tem a menor quantidade de listras, ou seja, a altura da lista ela é bem maior. Tanto é que ela só tem 2 de cada cor. Então tem 2 na cor verde e 2 na cor amarela. Então a gente vê que tem essas distinções. Como é que a gente começa a criar outros parâmetros que vão distingui-las ou juntá-las, né, criando características tanto de associação por aglutinação quanto por a gente associa por oposição, por separação. Então esta daqui ela só tem uma estrela, certo? Que estado é esse? É o estado do Piauí. Esta outra bandeira aqui, ela só tem 4 estrelas, mas ela tem menos, é a que tem menos listras, 4 no total, 2 de cada cores. Que estado é esse? Sergipe. Opa, existe um marcador aqui de agrupamento. Os 2 estados, eles são da região Nordeste. E este estado aqui, ele está sozinho. Ele não faz parte da região Nordeste. Ele é o estado de Goiás. Dependendo da região do país, você vai falar do Goiás. A gente aqui no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, a gente tem o costume de falar de Goiás, tá? Então, de Goiás, se você é de um estado que fala do Goiás, se eu falar de Goiás, entenda como se fosse do Goiás, tá? Na sua região. Então, esse aqui é o estado de Goiás, ou do Goiás. E aí, o que é que eu posso usar como marcador para essa bandeira? O estado do Goiás é o estado onde o Distrito Federal, a capital do país, está dentro dele, ou seja, as cores do país estão dentro do estado do Goiás, certo? Esse aqui é o marcador. Vocês podem criar aí as suas associações, vocês que conhecem a história do Goiás mais profundo, vocês que é do estado,
você conhece mais profundo a história, você pode criar outras associações com a quantidade de estrela e etc e tal, não tem problema, tá? E aqui, ó, a gente pode criar, né, os três aqui. Esse aqui é o estado que tem a menor quantidade de listras. Então eu posso fazer uma associação que este estado, o estado do Sergipe, é o menor estado do Brasil. Eu faço essa associação. Ele dos três é que tem menor quantidade de listra e o estado do Sergipe é o menor estado do Brasil. Então criei uma associação entre esses dois aqui. Uma associação que você pode criar aqui é o seguinte. Esse aqui é o que tem a maior quantidade de listras, onde as listras elas são bem baixinhas, bem estreitinhas. O estado do Sergipe, o estado do Piauí, ele é o estado do Nordeste que tem a menor faixa litorânea. Ele é um estado até compridinho assim, né? Ele vem em cima ele dá uma estreitadazinha, que é justamente naquela região ali do Vale do Parnaíba. Então, o Piauí, ele tem dos estados do Nordeste, ele tem a menor faixa litorânea. Então, posso usar isso aqui como um critério mnemônico para poder dizer quem é quem aqui, certo? Então, para quem é do estado, você só vai ter o esforço de memorizar os outros dois. Você só precisa criar um critério para os outros dois. Você não precisa criar um critério para os três, porque você já sabe qual é o seu estado. Para quem é de outros estados e nunca tinha visto as bandeiras desses três estados aqui, aí sim, esses critérios de associação, de distinção, estratégias mnemônicas para poder lembrar quem é quem, vale sim para os três. Gente, essas bandeiras, como eu falei, elas são as bandeiras dos estados brasileiros. Elas estão dentro dessa caixinha aqui, estados, flashcards, bandeiras, estados e capitais. Aqui na descrição eu vou deixar o link do site, supermente.com.br, e vou deixar também um cupom de desconto, caso você gostou da brincadeira e queira aprender mais sobre os estados por meio de suas bandeiras, você possa adquirir imediatamente e com desconto.